A chamada canção de protesto, nascida na América Latina por volta dos anos 1950, teve inúmeros impactos em nossa região. Em um contexto de demanda pela ampliação dos direitos democráticos, de conscientização das desigualdades históricas e de insatisfação das mais variadas classes socioeconômicas, a canção de protesto não somente acompanhou o fervor de sua época, como também se incorporou a ele, consumindo, sentindo e expandindo. Seus objetivos, no entanto, iriam muito além do entretenimento. De maneira geral, eles podem ser resumidos em 5 pontos: o fortalecimento da identidade nacional, a crítica às crescentes ditaduras militares, a crítica aos movimentos anteriores, a politização das massas e a integração cultural entre as elites intelectuais e o povo. Para compreender como a musicalidade latina chegou nos anos de 1960, com tamanho ímpeto, vale retratar uma breve história de suas origens. O marco inicial da difusão da canção de protesto surgiu em Santiago, com um movimento conhecido como Nueva Canción a partir de 1960, buscando a influência do ascendente rock americano e britânico com a música folclórica de cada região. A capital do Chile se tornou fundamental nesse processo devido à sua associação com acontecimentos políticos internacionais de sua época, o movimento de maio de 1968, as guerrilhas socialistas e a ascensão de Salvador Allende em 1970. Jovens artistas, letrados e cultos passaram a disseminar as letras e os ideais da Nueva Canción nas diversas capitais do continente, destacando-se Santiago até 1973, Buenos Aires até 1976 e Havana durante todo o período militar. Eu comecei a Argentina quando nós estávamos sob ditadura e a Argentina não. Então era um lugar onde os brasileiros iam bastante, havia uma simpatia, havia um acolhimento aos artistas brasileiros na Argentina muito grande. O ponto de encontro seguinte ficou sendo Cuba. Eu fui a Cuba pela primeira vez em 78 e lá eu encontrei uma quantidade de escritores, dramaturgos, cineastas e músicos de toda a parte da América Latina. E eu comecei a ir com muita frequência, até porque o Brasil não tinha relações com Cuba. Então era mais gostoso. O passaporte um carimbo assim, não é válido para Cuba. E a Cuba era estar mais contra a ditadura aqui no Brasil. E eles promoviam festivais de música lá em Varadeiro. Então a minha ligação passou a ser essa. A Nueva Canción marcou a sociedade latina regionalmente e externamente, como no reggae jamaicano nas Antilhas, que se tornou símbolo do pacifismo durante a Guerra do Vietnã. E o tropicalismo no Brasil, em que o exílio dos artistas corroborava na expansão dos ideais de suas canções mundo afora. No entanto, com o tempo, o fracasso das guerrilhas, o recrudescimento do regime militar, o desgaste da Revolução Cubana e o triunfo do capitalismo neoliberal levaram a Nueva Canción a perder força entre os jovens e os artistas, mas não sem deixar profundas cicatrizes na sociedade latina. Essas, portanto, foram fundamentais para explicar a energia e a revolta presente nas músicas dos anos 80, onde a liberdade de expressão, acima de tudo, se tornou bandeira para a canção de protesto. O rock and roll foi um gênero nascido nos finais dos anos 1940, na união entre o jazz, tradicional ritmo afro-americano, com o country, de origem camponesa. Expandiu-se nos Estados Unidos com importantes artistas como Little Richard e Elvis Presley, até, nos anos 1960, se tornar internacionalmente reconhecido como um movimento expressivo a respeito da identidade da juventude. Beatles, Rolling Stones, The Who, Bob Dylan são algumas das figuras que marcaram essa geração. Com a saturação da Nueva Canción, o rock naturalmente foi se tornando o herdeiro da canção de protesto, principalmente entre os grupos mais jovens da sociedade,
Artistas como Charly Garcia na Argentina e Roberto Carlos no Brasil marcaram a transição dos anos 1970 da Nueva Canción para o rock. Nos anos 1980, se consolidou uma série de rocks nacionais. Em suas letras, era claro o tom mais utópico, romântico e ingênuo, durante o período de início da redemocratização. El amor es torbellino de puris original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve un niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Grandes concertos foram celebrados para comemorar os novos tempos, como o Rock in Rio, o Lollapalooza, o Cosquín Rock, o Festival Nuevas Bandas, entre outros. Nos 10 anos seguintes, ocorreram manifestações sociais, hiperinflação e os conflitos políticos que tornaram evidente a fragilidade de nossas jovens democracias. Essas frustrações são refletidas por seus representantes locais, como Los Prisioneiros no Chile, Maná no México, Fito Paz na Argentina e Legião Urbana no Brasil. Esse conturbado momento na história da América Latina levou a questionamentos mais profundos sobre sua própria identidade e sobre os problemas enfrentados por essas sociedades. O problema, portanto, foi saindo da esfera política e entrando no campo social, onde diferentes grupos também procuravam encontrar, através da música, a identificação de si e os problemas que o assolam. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. No final do século, embora não em todos os países e nem de maneira igualitária, alguns objetivos políticos e econômicos foram alcançados. O reconhecimento de diversos grupos indígenas, a promulgação de constituições nacionais, a queda da inflação e a punição de torturadores das ditaduras militares. Isso abriu espaço para a procura de uma identificação pessoal de cada grupo social. Além das clássicas críticas contra o Estado e as autoridades policiais, surgiram temas como a igualdade de gênero, o racismo e a imigração. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Com a liberdade de expressão consolidada, vários gêneros inspiraram a música de protesto do novo milênio. Rock, pop, reggaeton, salsa, basicamente todos os gêneros possuíam uma vertente. No entanto, foi no rap que a identificação desses grupos se tornou mais notória. O rap vem de uma variação do hip hop. Este surgiu a partir dos anos 1980 nos guetos dos Estados Unidos, em Bronx, Nova York, por comunidades negras e latino-americanas, como um meio de integração entre esses grupos. 5 elementos caracterizavam esse estilo: jing, o ato de riscar o disco, o grafite, o breakdance, o beatboxing e a poesia improvisada. É essa poesia improvisada que cria personalidade própria e se autodenomina rap, sendo um ritmo, já em sua origem, acostumado a aproximar comunidades e a falar a linguagem dos oprimidos. Eu sou americano, latino-americano, filho do fardo escrito por Eduardo Galeano. As veias abertas da América Latina, à mercê dos interesses da América de cima. Banquete para as aves de rapina que deixaram a miséria e levaram a sua matéria-prima. Sua sina, mão de obra campesina, barata, serviçal das minas de prata. Zapateca, Potosí, ouro, frenesi, seu tesouro. Incas, maias, astecas, tupi, nascemos para servir. O sistema escravagista mais duradouro foi por aqui. Durante os mais de 60 anos em que a canção de protesto se disseminou na América Latina, notamos a sua incrível capacidade de adaptação musical. De canções folclóricas ao rock and roll, de reggae ao rap, de MPB à música pop. Entretanto, ela não foi somente flexível ao ritmo, mas também às pautas em que a época e o lugar solicitavam. Nos anos 60 contra a censura e a violência, nos anos 80 contra o Estado e sua má administração pública, e nos anos 2000 contra as mazelas de uma sociedade marcada pela desigualdade, pela injustiça. Assim sendo,
podemos dizer que ela não é meramente uma forma de entretenimento, mas também uma luta política, um despertar de classes, um retrato de sua realidade. Sua incrível flexibilidade provou ser capaz de se aliar a qualquer forma de resistência, provando que seu nascimento nos anos 50 não encontra data de partida. Dissemos, portanto, que a canção de protesto, mais que um ritmo passageiro e comercial, constitui-se como uma verdadeira revolução latino-americana. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye, tú no puedes